Imagine deitar na cama e, em vez de descansar, passar horas rolando de um lado para o outro, contando cada minuto que passa no relógio. O sono, que deveria ser reparador, se transforma em um campo de batalha silencioso, deixando você exausto já ao acordar. Para muitos acima dos 65 anos, essa é a rotina escondida na escuridão da noite. Dormir bem nunca foi apenas uma questão de conforto. É uma necessidade vital, como respirar ou se alimentar. Só que, quando você chega na terceira idade, o sono começa a se tornar mais frágil, mais curto e, muitas vezes, simplesmente desaparece. E o que parece apenas insônia pode ser, na verdade, um sinal de que seu corpo está em perigo. Médicos do mundo inteiro vêm alertando. A falta de sono após os 65 anos pode estar diretamente ligada a um problema mortal. Não estamos falando de cansaço passageiro, estamos falando de riscos graves, que podem acelerar doenças silenciosas e até encurtar sua vida. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: idoso precisa dormir menos mesmo, mas isso é um mito perigoso. O corpo, mesmo com a idade, continua necessitando de um sono profundo e reparador. O que muda é a forma como ele acontece, e ignorar isso pode custar caro. O sono não é apenas descanso. É durante ele que o seu coração desacelera, que o brain faz uma faxina, que as células se regeneram e que o sistema imunológico fortalece suas defesas. É como se cada noite mal dormida fosse um tijolo a mais na construção de uma armadilha invisível. Agora eu te pergunto, você anda acordando mais vezes durante a noite? Se sim, não ignore. Pode ser um pedido de socorro do seu corpo, um sinal claro de que algo maior precisa ser investigado. Um dos maiores perigos está no coração. Durante o sono profundo, o corpo reduz a frequência cardíaca e a pressão arterial, dando ao coração um descanso essencial. Sem esse tempo de recuperação, o risco de arritmias, insuficiência cardíaca e até infarto aumenta consideravelmente. Outro ponto crítico é o cérebro. Estudos mostram que o sono funciona como um faxineiro noturno para a mente, removendo toxinas que se acumulam durante o dia. Quando você não dorme o suficiente, essas toxinas ficam ali, prejudicando a memória, a concentração e acelerando o envelhecimento cerebral. É por isso que a falta de sono está fortemente associada ao aumento de casos de demência em idosos. Não é apenas um detalhe da idade, é um gatilho que pode acender uma doença cruel e irreversível. E aqui vai outro alerta. Muitos idosos recorrem a medicamentos para dormir sem acompanhamento médico. O problema é que alguns desses remédios, em vez de ajudar, aumentam o risco de quedas, prejudicam a memória e até agravam doenças já existentes. O corpo fala, mesmo quando você tenta ignorar. Acordar cansado, sentir o coração acelerado durante a madrugada, ter lapsos de memória cada vez mais frequentes. Tudo isso pode estar ligado ao sono que você deixou de ter. Mas há esperança. A boa notícia é que existem maneiras de resgatar o sono natural mesmo após os 65 anos, sem precisar depender apenas de remédios. E cada pequena mudança pode significar mais anos de vida, mais energia e mais autonomia para você. É aqui que entra a prevenção. Pequenos ajustes na rotina diária podem transformar completamente a forma como você dorme, desde a alimentação, passando pela exposição à luz, até os horários em que você se deita e acorda. Tudo isso influencia diretamente. Antes de revelar essas mudanças, é importante que você entenda uma coisa: insônia crônica nunca deve ser tratada como normal. Se você está há semanas sem conseguir dormir bem, seu corpo já está gritando por ajuda. É hora de ouvir. Imagine por um instante seu coração trabalhando sem parar, dia e noite, sem nunca ter a chance de descansar. Agora imagine o cérebro, cheio de informações, tentando limpar-se, mas sem tempo suficiente para organizar essa bagunça. Esse é o retrato fiel do que acontece quando você não dorme. O sono é tão poderoso que pode ser comparado a uma chave
uma chave que liga e desliga funções vitais. Sem ela, as engrenagens enferrujam, os sistemas falham e todo o corpo sofre as consequências. Se você chegou até aqui, já percebeu que não estamos falando de algo banal. A insônia crônica pode ser o prenúncio de algo maior, um problema que pode encurtar sua vida de forma silenciosa. Mas a escolha de mudar, de cuidar do seu sono, está nas suas mãos. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu vou saber se a minha insônia realmente é perigosa? A resposta está nos sinais que o corpo envia, e eles são claros, embora muitas vezes você tente normalizar. O primeiro deles é a fadiga que não passa. Se você acorda cansado, sem ânimo para atividades simples, e esse padrão se repete por dias ou semanas, é porque o corpo não está conseguindo se recuperar durante a noite. Outro sinal é a alteração de humor. A falta de sono ataca diretamente os neurotransmissores, aumentando a irritabilidade, a ansiedade e até a depressão. Se você sente que anda mais impaciente ou emocionalmente instável, pode ser reflexo das suas noites em claro. A memória também é uma das primeiras a sofrer. Esquecer nomes, compromissos ou perder objetos com frequência não é apenas distração. A insônia crônica reduz a capacidade de concentração e acelera o envelhecimento cerebral. É por isso que a falta de sono está fortemente associada ao aumento de casos de demência em idosos. Não é apenas um detalhe da idade. É um gatilho que pode acender uma doença cruel e irreversível. E aqui vai outro alerta. Muitos idosos recorrem a medicamentos para dormir, sem acompanhamento médico. O problema é que alguns desses remédios, em vez de ajudar, aumentam o risco de quedas, prejudicam a memória e até agravam doenças já existentes. O corpo fala, mesmo quando você tenta ignorar. Acordar cansado, sentir o coração acelerado durante a madrugada, ter lapsos de memória cada vez mais frequentes. Tudo isso pode estar ligado ao sono que você deixou de ter. Mas há esperança. A boa notícia é que existem maneiras de resgatar o sono natural, mesmo depois dos 65 anos, sem precisar depender apenas de remédios. E cada pequena mudança pode significar mais anos de vida, mais energia e mais autonomia para você. O lado mais cruel é que muitas pessoas acreditam que é normal envelhecer e dormir mal. Esse pensamento gera conformismo, e o conformismo abre espaço para doenças silenciosas se instalarem sem resistência. Mas a verdade é que existe solução, não mágica, não instantânea, mas eficaz. E ela começa com pequenas mudanças que reprogramam o seu corpo para voltar a reconhecer a hora de descansar. A primeira delas é a exposição à luz natural. O corpo humano possui um relógio interno chamado ritmo circadiano, que depende da luz para se regular. Ao se expor ao sol pela manhã, você envia um sinal poderoso ao cérebro. Agora é dia. E, consequentemente, à noite, ele entende que precisa desligar. Outra mudança simples é criar um ritual noturno. Escurecer o ambiente, desligar aparelhos eletrônicos e evitar notícias pesadas antes de dormir ajudam a reduzir a agitação mental. O corpo precisa de sinais consistentes para entender que é hora de relaxar. A alimentação também é um fator crucial. Evitar café, refrigerantes e excesso de açúcar após o fim da tarde pode fazer uma diferença enorme. Esses estimulantes mantêm o cérebro em estado de alerta quando ele deveria estar se preparando para desacelerar. O quarto em que você dorme também precisa ser tratado como um santuário. Nada de televisão ligada, nada de luz intensa. Um ambiente fresco, silencioso e escuro é a base para um sono reparador. Mas talvez o mais importante seja procurar ajuda médica quando a insônia persiste. Muitas vezes a dificuldade em dormir é apenas a ponta do iceberg, escondendo problemas como a apneia do sono, arritmias cardíacas ou até depressão. Ignorar isso é como tapar os ouvidos para o alarme de incêndio. O sinal está lá, pedindo para você agir,
mas você finge que não é nada, até que seja tarde demais. Lembre-se, cada noite de sono é um investimento na sua saúde. Quando você prioriza dormir bem, está protegendo o coração, o cérebro, os ossos e até sua imunidade. Está ganhando não só anos de vida, mas anos de vida com qualidade. É por isso que médicos insistem tanto em olhar para o sono como parte fundamental da longevidade. Não adianta comer bem, fazer exercícios e tomar remédios se você negligencia a noite, que é justamente quando o corpo se reconstrói. Imagine que o sono seja como a manutenção de uma máquina complexa. Sem manutenção, ela pode até continuar funcionando, mas uma hora quebra. E quando quebra, o conserto pode ser caro, difícil ou até impossível. Agora pense em você. Quanto vale evitar uma queda, um AVC, um infarto ou uma demência precoce? Quanto vale acordar com energia para aproveitar momentos com quem você ama? Cuidar do sono não é luxo, é sobrevivência. É ouvir o corpo quando ele implora por descanso. E quanto antes você agir, maiores serão suas chances de prevenir problemas sérios. Agora eu quero te convidar a refletir. Como anda o seu sono? Você acorda descansado ou já exausto? Suas noites são tranquilas ou interrompidas? Essa resposta pode ser a chave para o futuro da sua saúde. Se você chegou até aqui, é porque sabe que não pode mais ignorar esse alerta. Então, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Pode ser um amigo, um parente ou até você mesmo daqui a alguns meses, quando estiver buscando uma solução. E aproveite para se inscrever no canal Sabedoria da Idade, porque aqui você vai aprender não só a viver mais, mas a viver melhor, com consciência, prevenção e escolhas que fazem diferença. Afinal, a vida não é apenas sobre quantidade de anos, mas sobre a qualidade dos dias que ainda tem pela frente. E noites bem dormidas são a chave para garantir que esses dias sejam plenos. Agora que você já entendeu os riscos, é hora de falar sobre como virar esse jogo a seu favor. A boa notícia é que o corpo tem uma incrível capacidade de se regenerar, mesmo depois de anos sofrendo com noites ruins. Basta dar a ele as condições certas. E a primeira condição é respeitar os horários. Pode parecer simples, mas deitar-se e acordar sempre no mesmo horário, inclusive nos finais de semana, cria uma disciplina interna que faz o cérebro reconhecer os ciclos de sono. Outro ponto poderoso é o exercício físico. Não precisa ser nada radical. Uma caminhada de 20 a 30 minutos durante o dia já é suficiente para estimular a produção de hormônios que regulam o sono. Mas atenção, evite exercícios intensos à noite, pois eles deixam o corpo em estado de alerta. Técnicas de relaxamento também podem ser suas aliadas. Respiração profunda, meditação guiada ou até uma leitura leve ajudam a diminuir a frequência cardíaca e preparar a mente para desligar. É como embalar o cérebro para o descanso. A hidratação deve ser equilibrada. Beber água ao longo do dia é essencial, mas exagerar antes de dormir pode aumentar as idas ao banheiro durante a madrugada, quebrando seu ciclo de sono. Pequenos detalhes fazem grande diferença. Você sabia que até a temperatura corporal influencia? Estudos mostram que ambientes levemente mais frios facilitam o início do sono profundo. Um banho morno antes de deitar pode ajudar a induzir esse resfriamento natural. Não se trata apenas de dormir por dormir. É dormir com qualidade, respeitando as necessidades do corpo. Uma noite bem dormida equivale a um medicamento natural, sem efeitos colaterais, capaz de renovar cada célula do organismo. Os médicos reforçam: a qualidade do sono está diretamente ligada à longevidade. Pessoas que dormem entre 7 e 8 horas por noite com sono profundo e regular vivem mais e melhor. Essa é uma das chaves para o envelhecimento saudável. E não se engane, recuperar o sono não é impossível, mesmo depois dos 65 anos.
Seu corpo não perdeu essa capacidade. Ele só precisa de estímulo, disciplina e cuidado. Você ainda pode ter noites tranquilas e restauradoras. Pense em como seria acordar revigorado, com disposição para caminhar, conversar, brincar com os netos ou simplesmente aproveitar o café da manhã sem pressa. Isso não é um sonho distante, é uma possibilidade real quando o sono volta ao equilíbrio. E se você acha que já tentou de tudo, não desanime. Muitas vezes o erro está em insistir sozinho. Buscar orientação médica pode revelar causas escondidas, como a apneia do sono, que só é diagnosticada com exames específicos. E tratar isso pode transformar sua vida. Há também suplementos naturais que podem auxiliar, sempre com recomendação profissional. A melatonina, por exemplo, pode ser uma opção temporária para regular os ciclos de sono, mas é importante lembrar, ela é um apoio, não a solução definitiva. A verdadeira solução está no conjunto de hábitos, no cuidado diário, nas escolhas pequenas que, somadas, criam um ambiente favorável para o sono acontecer. Você não precisa mudar tudo de uma vez, basta começar. Escolha uma prática e incorpore. Depois, adicione outra. Com o tempo, seu corpo vai se adaptando e mostrando os resultados. Cada melhoria no sono se reflete em mais energia, mais saúde e menos risco de doenças graves. E talvez o maior presente seja a sensação de paz. Dormir bem é acordar sem medo do futuro, sem aquela nuvem de exaustão que rouba os melhores momentos da vida. É ter clareza para viver o presente e planejar o amanhã. Agora, uma pergunta. Você está disposto a priorizar seu sono? Porque no fim das contas, não existe remédio, dieta ou exercício que compense noites mal dormidas. O descanso é insubstituível. Se a resposta for sim, você já deu o primeiro passo. Reconhecer a importância do sono é o início da transformação. E acredite, o corpo agradece de imediato. A cada noite bem dormida, você ganha mais saúde, mais memória e mais anos de vida. Então, não espere mais. Se você sente que está dormindo pouco, se acorda cansado, se percebe que seu corpo está pedindo socorro, faça algo hoje. Ajuste sua rotina, procure orientação. Compartilhe essa preocupação com quem você ama. Porque ignorar o problema é abrir as portas para doenças silenciosas que podem roubar sua autonomia e felicidade. Já cuidar do sono é investir no seu futuro, no seu bem-estar e na sua liberdade. Lembre-se, o envelhecimento não precisa ser sinônimo de limitações. Ele pode ser uma fase de sabedoria, de plenitude e de realizações. Mas isso só é possível se você der ao seu corpo a chance de se recuperar todas as noites. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Você pode ser o responsável por abrir os olhos de alguém antes que seja tarde. E se inscreva no canal Sabedoria da Idade para não perder mais conteúdos como este, feitos para ajudar você a viver forte, viver livre e viver consciente. Porque a vida é curta demais para ser vivida com sono interrompido e longa o bastante para ser aproveitada com saúde e qualidade. Dormir bem é um ato de amor próprio. E a partir de hoje, você tem o poder de escolher cuidar desse aspecto fundamental da sua saúde. Cuide-se, descanse e permita-se viver os próximos anos com toda a vitalidade que você merece.